Estamos falando sobre princípios da revelação, algumas condições da revelação, e depois, na aula passada, nós terminamos nessa parte aqui. Além de falar de algumas condições para receber a revelação da palavra, e agora nós temos aprendido o que é a palavra, ou seja, característica da revelação, o que ela traz para nós, o que ela faz em nós, o que ela causa em nós. Então, assim, quando a gente recebe a palavra revelada, ela vai causar alguma coisa em nós. Amém? Os irmãos lembram que nós somos tricótomo, nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Tá bom? Nós temos que aprender a separar isso. Nós somos espírito, alma e corpo. Com o meu espírito eu contacto a Deus. Amém? A minha alma, eu interajo. Eu tenho aqui a dinâmica junto com os irmãos. E o meu corpo, ele interage com a terra. Ou seja, eu preciso de comida para mim viver. Então, o corpo interage com a terra, a alma interage com os irmãos, com os indivíduos, e o espírito com Deus. Tá? Só para resumir mais ou menos. E a palavra, ela tem essa graça. Ela tem algo por trás, né? E quando a gente recebe essa revelação, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Talvez os irmãos ainda não estão entendendo, né? Aquilo que eu estou tentando passar para os irmãos. Mas logo os irmãos vão compreender isso em nome de Jesus. Nós lemos lá em João 6,63. Vamos ler lá. Evangelho de João, capítulo 6, 63, principalmente na parte B desse versículo. Vai dizer assim, ó, Evangelho de João 6, 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada mais aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Esse é o próprio Jesus dizendo isso, tá? Dizendo que o Espírito é o que vivifica, tá? O Espírito é o que vivifica. A carne, na sua Bíblia aí, na Bíblia, quem abriu a Bíblia, o Espírito é que vivifica, está em letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Você sabe quando está falando em letra minúscula, se refere ao nosso Espírito, amém? Todas as vezes quando aparecer a letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Então o Espírito é que vivifica, é o Espírito que traz a vida. Ou seja, a vida está no Espírito. Às vezes quando eu falo vida no Espírito, às vezes os irmãos imaginam que é o Espírito Santo. É o nosso Espírito, tá bom? Em nome de Jesus. Aí, continuando aqui, João dizendo, Jesus falando e João narrando, o Espírito é o que vivifica, a carne para mais nada aproveita, né? Nesse sentido que ele estava falando, mas ele diz, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Imagina, ele está dando um discurso, ele está pregando, ele está falando que a palavra que ele está dizendo é Espírito. Se eu não estiver na mesma dimensão do Espírito, eu não vou pegar nada, né? A gente já falou isso aqui, o exemplo, esse microfone, ele tem existe uma onda magnética aqui. Daqui, a base dele está lá na mesa, está ligada, a gente não vê, mas existem ondas aqui, entre lá e aqui. E se eu não tiver o canal adequado, certo, não tem como eu captar o som. Às vezes, andar em espírito dentro da igreja é a mesma coisa. Às vezes, a gente entra tão na carne, irmão. Quando eu digo na carne, preocupado, ansioso, triste, abatido, amargurado, cheio de problemas, a gente chega e esquece, né, que eu tenho que estar aqui num nível. Em que nível que é esse, pastor? Não tem como eu tirar os meus problemas, jogar de lado, meus problemas me acompanham. Mas esse que é o nosso problema, né? A gente chega aqui e a gente centraliza o problema. E a casa do Senhor, onde nós estamos aqui, o centro é Ele, é Deus, é Jesus. Então nós entramos aqui fora desse nível de contactamento, ou seja, de alinhamento. A palavra vem, a gente até recebe, está cansado de ouvir isso, você vai ouvir muito, mas
só fica como informação, não impacta a gente. Não traz aquela mudança, né? Talvez você, no seu pensamento, talvez agora não, ou vai perguntar depois, ou hoje, né? Que tanto que o pastor Israel fala desse negócio de espírito por trás da letra. Eu não vejo esse espírito, eu não sinto esse espírito, eu não sei que negócio que ele está falando, né? Eu não sinto. Fique em paz, entendeu? Mas vai acontecer na tua vida no nome de Jesus. Jesus diz, a palavra que eu tenho dito para vocês é espírito. Entendeu uma coisa? É espírito. E vida, ou seja, ela é algo que, na próxima, eu disse que nós íamos falar sobre a diferença de anjos e demônios, mas terminando essa parte, nós vamos falar sobre o Logos e o Rema. É importante os irmãos entenderem isso. Faz parte disso aqui, para a gente entrar naquele outro assunto lá. Continuando ali, estas palavras que vos digo são espírito e vida. Quando o Senhor fala conosco na palavra, isso vai gerar vida dentro do nosso ser. Nós falamos isso. Primeira característica de alguém que recebeu a revelação do Senhor é que ele vai expressar vida. Você tem vida, você tem ânimo, você tem graça. Tudo que você faz ou seja, chama a atenção das pessoas, né? Inspira as pessoas, a pessoa se anima. Tudo que a pessoa vai fazer, irmãos, ele traz ânimo. Não é só pregar. Às vezes você trabalha com uma pessoa do lado, essa pessoa tem Deus, ela serve a Deus, mas ela pode estar passando o pior momento da vida dela, mas ela sempre está ali rindo, trazendo uma palavra de conselho, sabe assim, ela tem vida. Essa é a diferença, né? Eu disse na aula passada, é duro ser encostado do lado de uma pessoa que já morreu e esqueceu de cair. Esse que é o problema, né? Pessoa mais reclama, mais murmura, mais se lamenta do que falar das coisas de Deus. É ruim isso, né? Ela te deixa para baixo. Eu não sei, os irmãos já perceberam. Tem gente que você está bem, você vai conversar com ele, você sai mal. Já parou para pensar isso? Você está, irmão, você está uma maravilha, mas você encostou ali, é um poço de lamentação só. Você sai de lá assim, meio atordoado, meio que zonzo. Eu falei, meu Deus, né? O que aconteceu aqui? Então, que Jesus nos livre desse tipo de pessoa, né? Eu sei que não é todo dia que a gente vai estar rindo, a gente vai estar de cabeça erguida, mas nós temos que transmitir vida. Nós falamos, né? Ou seja, a revelação do Senhor, ela vai expressar vida. Vida em tudo que você fizer. Vida em tudo que você for fazer na presença de Deus. A letra é morte, nós falamos, mas a palavra que sai da boca de Jesus vem acompanhada do seu sopro. Esse é o Espírito, tá bom? Essa é um exemplo. Eu estou falando aqui, né? As minhas palavras estão saindo. Não sei se você já ouviu a expressão que uma palavra dita, jamais ela pode ser, é igual a flecha. Saiu, não é difícil pegar de volta. Agora, a diferença da palavra de Cristo, né? Ele é a palavra, Ele é o verbo. Ele é o verbo. Um exemplo, eu estou falando, eu estou ensinando, é lógico que o Espírito de Deus vem aqui. Mas quando Cristo fala, Ele é a palavra. Ele é a palavra, Ele vai. Ele entra nos corações, né? Ele diz, o verbo se fez carne, né? Ele era o verbo, Ele é a palavra. Se Ele é a palavra, então a palavra entra, a palavra está indo, né? Quando a gente prega, é a palavra, é Cristo. A palavra saindo da boca e indo até as pessoas nesse sentido, né? É lógico, se tem vida. A letra é a morte. Por que a letra é morte, os irmãos lembram? A letra é escrita, tá? Está escrito aqui. A palavra, a Bíblia em si, ela por si só, a letra, principalmente Paulo vai dizer no Velho Testamento, as leis. As leis é tida como o ministério da morte. Por quê? Porque ninguém conseguiu cumprir. E por ninguém conseguir cumprir, então o que caberia? Uma sentença, e qual seria? A morte. Por não conseguir cumprir, a morte seria a melhor forma. Mas então, a letra que ela faz, ela mata. Eu vou falar que a letra mata? A letra o que é? A palavra. Sem ter o Espírito, sem ter vida.
Às vezes, irmão, vamos mudar, né? Esse dia eu estava ouvindo um pastor, e, irmão, é difícil. Eu não fiquei 5 minutos. Eu falei, não vou nem terminar, porque eu não sei como é que é isso aqui, é difícil. Um negócio tão estranho assim, um negócio meio, como que eu vou dizer para os irmãos? É só letra. Não tem uma revelação assim, não tem vida no negócio, né? A história da mulher do fluxo de sangue, e aquilo ali acabou e não tem mais para onde ir. Mas amém, tá? Vamos correr aqui. Veja lá, quando o Senhor fala, então a luz, ou melhor, quando o Senhor fala, então a luz, né? O que é a luz? A luz, ela ilumina nas trevas. Então a luz, porque a luz está na vida. João 1,4. Amém? Sempre que o Senhor fala, vamos ler lá João 1,4. Diz assim, Evangelho de João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem era a luz dos homens? Cristo na palavra. Quando a palavra vem, é luz. Nele estava a vida. O que nós aprendemos que é a vida? A palavra. Ele é a vida. Ele fala assim, a palavra que eu tenho dito a vós é espírito e vida. Nele estava a vida. Ou seja, em Cristo estava a vida. E nele, como diz aqui João 4, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Quem que era essa vida, senão a própria palavra que saía da boca dele, e que quando atingia aqueles corações entristecidos, aborrecidos, eles tinham vida para poder, graça para poder continuar de novo. Amém? Continua lá. Sempre que o Senhor fala a vida, e nos enchemos dela, a revelação da palavra nos enche de vida. Devemos ter vida, né, a jorrar em nós como uma fonte para saciar os outros. Que o que todos procuram é vida. Os irmãos, isso é uma verdade. Um exemplo, as pessoas procuram, irmão, como eu vou dizer isso aqui para os irmãos? As pessoas procuram um ambiente que põe para cima. Pessoas que querem ouvir um negócio que anime, né? Existe está tendo agora, irmãos, tem na internet, aulas que elas tocam a alma da pessoa. A pessoa chora, a pessoa fica comovida, a pessoa até muda alguma coisa na vida dela. Até transforma. Existe na questão da psicologia, que dá uma levantada na vida da pessoa, aquilo que eu disse na aula passada. Muda o ambiente e muda a questão da palavra. Muda, assim, a transformação do ambiente, a mudança vai trazer uma espécie de mudança na vida da pessoa. Mas vida mesmo é só através da palavra de Deus. Em outras palavras, né, dizendo que, né, aonde devemos ter a vida jorrando em nós. Irmão, que Deus possa usar a minha vida, a sua vida, onde você estiver, tudo que você fizer, que haja vida. Você vai dançar coreografia, você vai pregar, você vai trabalhar, você vai ensinar alguém, você vai aconselhar uma pessoa, que haja vida, que a própria vida de Cristo que está em você flua da sua boca, assim nesse sentido, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos continuar lá? Próximo. Na Bíblia existe um símbolo de vida que é o vinho, tá? Veja bem, há um símbolo de vida que é o vinho. Por que o vinho, pastor? Porque o vinho, irmãos, porque o vinho é o símbolo de vida? Porque os seus efeitos são semelhantes, né? Quando alguém se enche do vinho, ele vai se sentir mais corajoso, mais audacioso, fica mais sorridente, cheio de alegria, se torna falante, com muito ânimo e à disposição. Só para os irmãos entenderem, irmãos, tá? Tem gente que bebe e vira o Satanás, você sabe disso, tá bom? Ele é bom até quando não bebe. Meu pai era assim, meu pai era um amor de pessoa, bebeu, acabou o homem, né? Acabou porque virava o bicho.
Então, irmão, tem pessoas que ele bebe. Quem conhece um amigo que bebe, fica legal. Ele dá risada demais, irmão. Ele dá risada, ele brinca, ele fica assim naquela expressão assim. É a Bíblia que compara o vinho, né? O vinho, a própria Bíblia está dizendo. Por quê? Por causa da alegria, né? Agora, no sentido figurado, a Bíblia vai dizer: não vos embriagueis com vinho. A Bíblia fala isso. Mas ele representa a alegria, né? Uma pessoa que tem vida, ele é alegre. É igual falou ali, ó. Ele é corajoso, ele é audacioso. O bebo, quem está meio embriagado, ele tem medo, mas ele dá uma bebida, ele fica bravo, ele fica corajoso, ele fica audacioso, ele fica sorridente, ele fica cheio de alegria, né? Ele se torna falante. Tem gente que não fala, mas bebeu, ele fala, né? Com muito ânimo e disposição. Até a sua pele muda, irmão. Se tornando, né, mais rosada, os olhos mais brilhantes. É verdade. A pessoa bebe lá um vinho, toma uma cachaça, vira um... Ah, pastor, então eu vou tomar então, né? Vou tomar para mim entrar nesse manto aí. Não, irmão, não é nesse sentido, tá bom? Ele está usando uma ilustração que o vinho, ele representa alegria. Então, assim, o povo que sabe viver, lógico, né? Aí está lá numa festa, todo mundo... É pior assim, numa festa onde, é como diz, é festa, mas o povo está com cara de velório lá dentro. Aí o vinho, ele muda o ambiente. A pele muda, a pessoa fica rosada, o olho fica mais brilhante, a pessoa fica, né, à disposição, salta, fica aquela... Você vê que ele tem vida, né? Ele perde a vergonha. Porque tem pessoas que ele é muito, não fala no meio do povo, mas quando ele toma uma, ele já fica corajoso, aí já quer falar, já quer pregar, já quer fazer tudo, né? Nesse sentido. E quando a vida vem, irmão, ela faz isso na vida da pessoa. Irmãos, lembra, dura isso aqui. Nós não podemos lembrar só no dia da nossa conversão, quando você está no seu primeiro amor. Primeiro amor é isso. O crente rói banca, irmão. Ele não sai da igreja. O que tiver na igreja, ele está. Até para limpar a igreja, ele vem ajudar. Porque o prazer dele é na casa de Deus. O que tiver que fazer, ele vai fazer. Evangelismo, ele vai. É monte, ele vai. É oração, ele vai. Ele está em tudo que tiver. Então, assim, ele quer participar de tudo. Ele fala: pastor, deixa eu fazer, me ajuda. O que eu quero fazer, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Lá na empresa onde ele trabalha, ele fala de Jesus para todo mundo. Na rua, no ponto de ônibus, onde ele estiver. Então, sim, a família dele, então, sim, aquela coisa. E Deus pode fazer isso na vida da gente com depois de 300 anos de crente. Ele pode fazer. As pessoas vão olhar para você: ô irmão, quanto tempo de batizado você tem? Ah, eu tenho 30 anos. E você está nessa graça, assim, tão poderosa, você está nesse ânimo tão grande. Qual que é o segredo? O segredo é que a palavra que eu tenho recebido, eu recebo ela no meu espírito, e ela traz vida sobre mim. Eu tenho ânimo para mim continuar, para me seguir, para me fazer as coisas, né? Aí a gente, os crentes mais velhos, vê os novos convertidos, fica tudo ali, a gente olha assim, ó, daqui a pouco esse fogo apaga, eu quero ver para onde vai. Quantas vezes nós fizemos isso e fazemos isso? E sendo que aquela mesma graça pode ser continuamente na nossa vida. Continuamente nós podemos viver isso. Mesmo depois, irmão, de dinossauro na fé, nós podemos viver, se a gente mudar a visão da gente em respeito da palavra de Deus e da nossa vida com Ele. A nossa vida pode ser transformada nesse sentido. É como diz lá: até a sua pele vai mudar, se torna mais bonito. Então, tem alguém que fala assim que quando uma pessoa se apaixona, diz que ele fica assim mais... A mulher fica mais conversadeira, o homem fica mais balangandão, vamos dizer assim. Você vê que a pessoa está apaixonada, né? Você vê que a pessoa viu um passarinho verde, é isso que fala, né? Viu alguma coisa. Então, sim, que essa graça esteja sobre nós. Nós possamos ver esse passarinho verde todos os dias, né? E que essa paixão, que esse amor que nós possa crescer em nós, nascer em nós todas as vezes, nós possamos sentir isso por Cristo. Veja bem, né, os olhos, ou seja, os olhos mais brilhantes, tudo isso é vida, se manifestando. A verdade é que isso é passageiro, né? Pois o vinho apenas é uma figura e não a realidade.
É uma mera falsificação da suprema realidade da vida. É como já diz ali, né? Que é a pessoa do Senhor Jesus. O vinho vai passar, o efeito vai passar. É lógico, daqui a pouco aquele efeito do vinho vai terminar e vai deixar uma dor de cabeça muito grande na pessoa, principalmente quem não tem costume. E daí? Será que o evangelho é assim? Será que o evangelho, depois que a gente aceita Jesus, vem, fica tudo eufórico, aquela coisa toda, e dali a pouco a gente descobre que uma dor de cabeça que eu arrumei? Gente, estar no meio de crente é uma das piores coisas que tem, será que é isso? Negócio de ir para a igreja, congregar, essas coisas, será que é assim, irmão? Não, não é assim. Nós é que fazemos assim. Mas o efeito divino vai passar. Mas o efeito da vida de Cristo em nós, irmão, tem que permanecer. Veja bem lá, quando nós enchemos o Senhor, nós temos toda a expressão de vida. Só que com a realidade, né? Nós sentimos mais alegres, ousados, capazes de falar, cheios de disposição. É muito estranho conviver com um irmão que não expressa a vida de forma nenhuma. Muito estranho. Tem Abacuque, ele fala assim, ele sobe na torre de vigília e ele vai orar. Olha, ele vai orar na forma de canto. A Bíblia vai dizer que é na forma de sigionote, que significa que ele vai orar em canto, né? Ele vai dizer assim: Senhor, aviva a sua obra. E no meio dos anos, em algumas traduções vai dizer ao longo dos anos, mas diz que o original vai dizer ao meio dos anos, a notifica. Por quê? Irmão, o começo é uma bênção. O meio que é o problema. Parece que quando a gente chega na nossa caminhada no meio, aí parece que a gente está com uma tonelada nas costas da gente. Mas qual foi o problema? É que a gente é que se distanciou. A gente é que não andou em espírito, que não viveu em espírito, que não caminhou em espírito. E a gente então está no meio dos anos, com aquele peso, com aquele desânimo, com aquele fardo. Aquilo que a gente fala, né? É dia de culto, misericórdia, hoje tem culto. Chega lá na igreja, tem que ouvir o pastor Israel pregar 2 horas. Meu Deus do céu, o que eu faço? Não dá nem vontade de vir para o culto. Às vezes é isso. Às vezes a gente está tão no meio dos anos, nós precisamos ser notificados, né? O que é notificação para você? Alguém chegar e te intimar. Aí, camarada, como é que vai fazer? Às vezes a palavra de Deus vem nos intimando, notificando a gente. E às vezes Deus precisa dar uma recarga na gente, né? Se Elias pediu para morrer, quem é eu e você, né? Se Elias estava desanimado, quem que é eu e você? Vai ter dia que está difícil? É lógico que vai. Só que aquela expressão, a luta vem e passa. Eu não posso viver a vida inteira nesse desânimo. A galinha de Angola, eu estou fraco, 6 horas por mim, né? É crente 6 horas e galinha de Angola. O relógio fica 6 horas direto. E estou fraco, né? Estou sem ânimo, estou desanimado, não sei o que. É igual aquele desenho, ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. Lembra daquele desenho? Aquele bichinho chato reclamando atrás do outro. Entendeu? Então, a gente tem que... A pior coisa, como diz ali, irmãos, é muito estranho conviver com um irmão que não expressa a vida de forma nenhuma. Ele não expressa a vida de forma nenhuma. Veja lá, a revelação gera mudança, né? Tem uma forma de saber que eu estou recebendo a palavra, porque ela vai gerar mudança na minha vida. Depois de recebermos a revelação do Senhor, nunca mais seremos os mesmos, né? Pois a revelação nos transforma. Mateus 16:16. Vamos ver lá? Evangelho de Mateus, capítulo 16, diz assim, ó. Evangelho de Mateus 16:16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Em outras traduções vai dizer: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi carne e sangue, mas foi o Espírito do Senhor, ou o Pai que está no céu. Essa revelação, irmãos, ela mudou a vida de Pedro. Talvez os irmãos possam dizer que não, né?
Por quê? Ela transformou Pedro fazendo uma grande declaração a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era fácil, será, pastor? Porque ele estava acompanhando Jesus já há algum tempo, e por estar acompanhando Jesus há algum tempo, será que não era fácil ele ter tido essa revelação? Chegar ali e revelar: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, né? Aí veja bem, o Filho do Deus vivo. Aí, sobre esta afirmação de Pedro, Jesus disse: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Os irmãos sabem a expressão Bar-Jonas, né, irmão? Filho, desculpa, tá? É igual Bartimeu, filho de Timeu. Porque a gente, nem o nome do cego não existia. Então era Bar, quer dizer filho, Timeu, que era o pai dele. Então Bar-Jonas, filho de Jonas. Né? Ele seria, Jesus revela ele pela origem da família dele, do pai dele, né? Diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque era Simão Pedro o nome dele, né, irmãos? Tá bom? Bar-Jona, que seria filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Não é a carne nem o sangue que revelou, mas o Pai que está no céu. O Senhor depois acrescenta: também digo, olha o que Jesus vai dizer, que tu és Pedro, né? Tu és pedra. Aí vem lá, Pedro antes era Simão. Simão quer dizer frágil, mas agora foi transformado em Pedro, rocha. Pedra é da mesma natureza de Jesus, o que transformou a Pedro. Jesus disse que foi a revelação que ele recebeu do Pai. A cada nova revelação que recebemos, somos transformados de glória em glória até alcançarmos a semelhança de Jesus. Por que que Pedro é comparado como pedra e a questão com Jesus? Os irmãos lembram que fala que Jesus é a pedra angular da esquina? Os irmãos lembram? Jesus é a pedra? Jesus é a pedra angular. A Bíblia diz isso. Eu sei que tem muitas tradução para aquilo ali que Pedro falou, né? Os irmãos católicos vai dizer que agora ele se tornou o primeiro Papa, né? E a questão ali de Deus, e uns vão dizer assim, que Pedro, agora, Deus a igreja ia ser edificada, ou seja, não em Pedro, viu, irmãos? Quando a gente lê essa parte, fala assim, mas depois ele vai dizer assim, ó: por causa disso, eu edificarei a minha igreja sobre isso. Então, a gente entende que a igreja foi edificada sobre Pedro. Não, irmão, nunca foi. Foi passado isso para a gente, a ideia de que Deus edificou a igreja dele sobre Pedro, porque ele fez a revelação. O que aconteceu com a revelação que ele fez? Deus mudou a natureza dele. Ou seja, Simão frágil, agora passa a ser rocha, passa a ser Pedro. Pastor, isso não é ruim? Ser duro na presença? Não. Ele foi transformado. Tem alguns teólogos que vai dizer, irmãos, ele permanece na presença de Deus depois que ele pecou, que ele negou Jesus por 3 vezes. Ele permanece por causa dessa revelação que ele fez. Foi algo tremendo a revelação que o Espírito de Deus trouxe a ele. E diante de todos que estavam ali, ele foi o único que teve a compreensão disso. Nem João, que era o discípulo do amor, que vivia deitado no colo de Jesus. Entendeu? Mas Pedro, ele foi transformado, né, de frágil para pedra. E quando fala que eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha, muitas vezes, irmãos, é sobre Deus. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Ele vai edificar a igreja dele sobre aqueles que são transformados. Transformados em quê, pastor? Porque depois que nós somos transformados, Deus pode edificar a igreja dele Deus edifica a igreja dele em mim, você, no A, no B, no C, lá atrás em Pedro, depois que você é transformado. Então não quer dizer que é só Pedro. Não, a origem da igreja está sobre as costas de Pedro. Se Pedro vacilar, toda a igreja perece. Não. Todos aqueles que receberão a revelação serão transformados em pedra, em rocha, em firme.
E a igreja será edificada sobre essas pessoas. Está entendendo isso aqui, irmão? Não entendeu? Eu te explico. Tá bom? Então, aí a gente vai, o povo vai idolatrar Pedro, né? Porque Pedro é o primeiro pai da igreja, aquela coisa toda. E, irmão, se Deus for fazer isso em cima de um homem, né? Para começar, Deus, quando Jesus fala isso para Pedro, ele não tinha negado Jesus ainda. Ele não tinha negado ainda. Aí passa ali alguns dias, ele vai e nega Jesus 3 vezes na cara dura. E os irmãos vão entender daqui a pouco. Veja lá, a revelação gera mudança. A revelação vai gerar mudança, vai gerar uma transformação no teu coração. Talvez você nem perceba essa mudança, talvez você não perceba, mas ela está gerando mudança no teu coração. Passa para o próximo. Não precisamos nos esforçar para mudar, tá? Não precisamos nos esforçar para mudar. Não entendi, pastor, esse negócio aí. Eu tenho que pagar preço, eu tenho que fazer não sei o quê. Irmão, a partir do momento que nós entendemos que a palavra ela é suprema, que ela é poderosa, que ela tem o poder de fazer o papel do que eu não posso fazer, eu vou mudar. Um exemplo lá, vamos lá. Não precisamos nos esforçar para mudar, nos transformar. Precisamos apenas conhecer o Senhor pela revelação do Espírito, tá? Quando isso ocorre, naturalmente somos transformados. É aquilo, irmão. Um exemplo. Eu já, não sei se já disse aqui, foi na turma de manhã. Um exemplo, vai lá que faz de conta que eu estou anêmico, né? Já falei isso aqui, eu estou anêmico. Aqui está aqui em volta da bola do zóio está roxo, está preto, eu estou amarelado, meus lábios tá roxo. Aí o que vamos fazer? Vamos mudar o pastor Israel. Aí tá com a maquiagem aqui, deixa mais rosado, passa um batom de homem, né? Não sei se existe isso aí, mais uma cor mais ou menos aqui, igual o jornalista da Globo, eles usam todos os apetrechos lá para poder dar uma coloração no cabo. Aí o cabo tá lá, irmão, tava com os olhos todo roxo, preto, agora ele, olha assim para ele, maquiagem, ele tá perfeito. A transformação que houve foi externa. O que vai acontecer com essa maquiagem? Mais cedo, mais tarde, ela vai sair. O que muda, o que arrebenta muita pessoa é isso, que o evangelho que é apresentado para nós, ela traz aquela transformação aparente, aquela mudança externa, que você é forçado, você é obrigado a fazer, você tem que fazer. Se não fazer, você não vai para o céu, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então sim, você tem que fazer porque é exigido você fazer. Mas a verdadeira, quando nós entendemos que o Espírito de Deus é que pode mudar, a verdadeira mudança, irmãos, é de dentro para fora, entenda isso, nunca foi de fora para dentro. Nós aprendemos que quem trabalha de fora para dentro é o diabo, ele trabalha de fora para dentro, mas Deus trabalha de dentro para fora. Às vezes olha para o irmão, mas o irmão não mudou. O irmão está a mesma coisa, a aparência dele está a mesma coisa. Mas você não conversou com ele, você não viu como que ele está, você não sentou para ver o que ele fala, se as palavras que ele fala de Deus, se não é de Deus, porque eu estou julgando pela aparência. É igual o Samuel, julgando pela aparência. Esse deve ser. Nossa, aquele outro também é, aquele outro também é. Aí o Espírito de Deus, nenhum desse daqui é. Você está enganado. Então, irmãos, quando nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar, o problema é que tem muita gente, irmãos, que ele não deixa o Espírito de Deus trabalhar. Ele chega, ele se fecha. Ele chega, ele se tranca. O que acontece? Ele chega, ele não dá espaço, daí ele fica vivendo a própria vida dele. Mas quando o Espírito de Deus ele entra, ele convence a gente. Ele convence. Olha, isso aqui você... Ele vai dizer para a gente, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você faz, isso aqui você não faz. Ele vai tocar em você. O que eu devo, o que eu não devo, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu falo, o que eu não falo. Então ele vai tocar na minha vida, quando eu recebo ele no meu espírito. Apenas conhecer o Senhor por revelação. Quando isso ocorre, naturalmente somos transformados. Quando alguém diz ter revelação de alguma verdade, mas esta revelação não o transformou de forma alguma, então a sua revelação é questionável, né? Quando não há mudança, quando não há transformação, quando não há nada na vida dessa pessoa, quando essa pessoa não mudou, está a mesma coisa, então
nunca teve. Aí diz lá, a revelação gera mudança de vida. Tem que gerar essa mudança de vida na vida da pessoa. Se em sua vida não tem havido mudança, está faltando a luz da palavra. Alguns reclamam dizendo que eu estou sempre mudando, né? Estou sempre mudando. Graças a Deus por isso. Mudei e continuarei, sempre mudando. Não sou eu mesmo não sou eu do ano passado. E não serei o mesmo no ano que vem. Se tem uma palavra, se tem uma palavra que manda em meu coração, a minha vida tem que estar constantemente em crescimento e em transformação. Irmão, falar para mim aqui é fácil, vocês ouvirem é meio difícil. Se tiver com sono, fica de pé aqui, ó. Aqui. Tá? Eu pergunto, de janeiro para cá, sua vida mudou? Respondo para você. Sentiu mudança na sua vida? Porque se você mudar para melhor, faz parte. Agora, se você... pastor, eu estou pior do que... nós estamos em 2018, 2017 para mim foi ótimo. 2018 está terrível para mim. Está errado. Nós temos que mudar. E a mudança tem que ser melhor. Melhor. E sempre melhor. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos aqui. Eu, como pastor, irmãos, 18 anos de pastor, eu fiquei muito tempo perdendo tempo com outras coisas. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu sei que tem pessoas que é a favor do pastor trabalhar, outros são contra. Mas uma coisa que eu descobri de 3 anos para cá, que depois que você é consagrado ao pastorado, irmão, você não presta para mais nada. Você não presta mais nada, não adianta você querer fazer. Eu falo para os irmãos, né? O ano passado eu investi quase 20 mil, eu refinancei meu carro para mim fazer curso daquele negócio do porcelanato. Sabe o que aconteceu? Eu estou com uma dívida para pagar. Porque os irmãos viram aquele banheiro ali no fundo? É bonito, não é? Bonito. Os serviços que eu fiz até hoje são pessoas que de boca a boca. Boca a boca. Se eu falar para os irmãos que eu coloquei lá na página, né, do porcelanato líquido lá, coloquei 2 telefones, nunca ninguém ligou. Nem para perguntar quanto que era e quanto que não era. Nunca. E tudo que eu fiz assim, tentando, um exemplo, não ser pesado para a igreja, porque às vezes, irmãos, nós estamos aqui, a igreja fez 18 anos aqui. Às vezes a pessoa, puxa, pastor, 18 anos, você não comprou o terreno para a igreja ainda? Irmão, nós pagamos aqui quase 4 mil de real de aluguel da igreja. Agora, no calor, quando já chegou, veio de vir 800 real de luz para os irmãos terem. Agora não, é 300, é 200 real de luz, 250, 280, agora é benção. Então, sim, aí telefone, os outros encargos, limpeza, essas coisas todas aí. Aí, às vezes, irmãos, não sobra dinheiro para a gente ter um caixa para poder guardar para comprar o terreno para a igreja. Às vezes a ideia minha de arrumar serviço, de ficar aí fazendo as coisas. É para quê? Para ajudar, principalmente nessa parte. Aí o que acontece? Piora. Aí meu carro quebra, e quebra bem quebrado. O povo fica doente em casa. Então assim, fora, né, a Rosiane sabe, eu fui mexer no martelinho, aprendi um pouco, fiquei quase 1 ano lá. Eu quase fechei aqui lá, né? O irmão dela foi para os Estados Unidos, ficou 6 meses, eu fiquei 6 meses lá. O primeiro mês foi uma benção, o segundo, eu sei que no último mês eu consegui fechar com 250 real, durante o mês, entendeu? Por quê? Porque a gente empolgou, né? O Ricardo tudo empolgado, eu empolgado, vou aprender, fazer aquela coisa, aprendi. Aí, o Espírito Santo de Deus pegou aí eu não me contentei só com o martelinho, já você vai entender por que eu estou falando isso. Eu fui fazer o curso do porcelanato, né? Beleza. E, os irmãos têm ideia, eu sou meio pedreiro, eu sou meio de tudo. Eu só sou torneiro mecânico de carteira, só isso. Né? Eu tive 17 anos de carteira assinada. Aí Deus também me arrancou disso, não abre mais as portas também. Aí eu fico assim, irmão,
ficava lá, para lá e para cá. 3 anos para cá, eu venho nesse embate. Quando foi de janeiro desse ano, o Espírito de Deus falou bem forte para mim. Deus usou um pastor para dizer: você não entendeu ainda? Eu boiando, né? Não entendeu o quê? Irmão, quem foi ungido para ser, não adianta. Se o irmão me der um trabalho, eu vou fechar a sua empresa. Se você me colocar lá dentro, eu vou fechar a sua empresa. Eu vou fechar. Deus falou assim: eu quero você ocupado na minha casa, na minha obra, no que você tem. Aí Deus foi abrindo na minha mente, meu entendimento, e depois de 30 anos de crente, né, que eu batizei em 84, 30, não sei quanto tempo aí, mas depois de 30 anos, depois de 17 anos que eu sou pastor aqui, sabe o que o Espírito de Deus falou assim para mim? A partir de hoje, não quero mais você se envolvendo com mais nada disso. Sabe qual que é o meu prazer hoje, irmãos? Assim, é meditar na palavra do Senhor. No mínimo tem que ser umas 4 horas por dia. Eu fico pensando assim, quanto tempo eu perdi, irmão, me envolvendo com outras coisas. Eu podia ter me aprofundado dentro da palavra de Deus, ter tido conhecimento, a revelação da palavra do Senhor, instruído o teu povo com mais graça, com mais sabedoria, e o Senhor ter me usado muito mais ainda. O tempo que eu perdi envolvendo com outras coisas, está certo que tudo a gente aprende, pastor. Tudo é bom para a gente. Mas eu não vou mais, irmãos. O tempo que eu perdi, eu podia ter investido no reino de Deus. Podia ter investido no reino. Aí, pastor, não sei o quê, né? O pastor não trabalha. Não vou trabalhar mais, irmão. Não vou. E se Jesus não me mandar para o Japão ano que vem, eu vou ficar aqui. Em nome de Jesus, estou orando ao Senhor. Vou ficar aqui. E você pode ter certeza, em nome de Jesus, tá? Não vou dar um prego para ninguém, a não ser para o reino e para a obra de Deus. Só isso. Não adianta eu fazer, irmão. Não adianta. Não adianta. É a mesma coisa de eu teimar com Deus, querer fazer as coisas. E olha que eu tentei. E tento, né? Então eu aprendi. Eu falei, não, Deus, não, pode estar chovendo no seu... está chovendo ali. Vai para lá. Não sei o que, vem para cá. Eu falei, não quero mais. Chega. Meu negócio é me ocupar com a obra de Deus. Hoje eu vejo os pastores se acabando, esbagaçando, correndo atrás de uma coisa atrás de outra, se envolvendo com isso, aquilo, outro, e o reino de Deus está lá. Está lá. Quem não está na frente da igreja, entenda, tem que trabalhar mesmo, isso é lógico. Né? Por exemplo, o pastor André, ele não está na frente da igreja, ele tem que trabalhar. Se eu não estivesse na frente da igreja, eu tinha que trabalhar, irmão, eu sei disso. Mas como eu vivo da igreja, eu estou na igreja, então eu tenho que me ocupar aqui. Mas e daí, pastor? E daí, irmãos, o que eu quero dizer a respeito daquilo ali, quando eu comecei a estudar a maturidade, né, que eu já estou lá na frente, Deus mudou meu pensamento a respeito disso. Se a revelação, irmão, hoje eu tenho sede da palavra de Deus. Depois de 30 anos eu tenho sede. Eu amo a palavra de Deus, qualquer momento eu não desperdiço meu tempo mais. Quando eu não estou lendo, eu estou ouvindo. Quando eu não estou ouvindo, eu estou assistindo. Eu fico assim. Sabe quando você está viciado numa coisa? Deus me tornou assim, viciado na palavra dele. Irmão, em muito tempo, antigamente, sabe o que eu fazia? Quando eu vou pregar, na sexta-feira, eu não saio. Eu fico ali 3, 4 horas ali. Era o que eu fazia. E malemar, de vez em quando, a gente lia um livro, lia um texto, alguma coisa assim. Mas ia ser só quando pregar. Aí eu me tirava ali, sexta-feira eu vou pregar, então tá, o dia inteiro eu me reservo para Deus. Domingo eu vou pregar. Mas e nos outros dias? Ficar com a cara para cima, né? Eu não vou pregar, então por que eu vou ler Bíblia? Eu não vou pregar, por que eu vou jejuar hoje, por quê? Não vou fazer isso. Então o que eu quero que os irmãos entendam, que não é só o dia que eu vou pregar, é todos os dias. Todos os dias eu sinto que eu tenho que ler e eu tenho que meditar na palavra de Deus. E Deus colocou isso no meu coração. Então assim, eu não quero perder meu tempo mais, entendeu? Com outras coisas. Eu quero perder meu tempo com a palavra de Deus. Eu falar para os irmãos, Deus colocou uma sede no meu coração a respeito disso. Né? Sede de aprender, sede de buscar, sede de trazer. Eu não quero trazer, irmão, não quero que ele te encher a tua cabeça desse tamanho de Bíblia, né? E a tua vida não mudar.
Eu quero que a revelação de Deus venha sobre a sua vida, de forma grande e poderosa. Então, irmão, é aquilo ali, ó. Se em alguma vida não tem havido mudança, está faltando a luz da palavra. Eu falo para os irmãos, talvez você não percebeu. Talvez existem coisas que só o tempo vai mostrar para você. Talvez a mudança que está acontecendo agora na sua vida, não parece que ela está sendo mudada. Para os irmãos terem uma ideia, lá na Inglaterra, sabe aquele carrossel, aquela roda gigante que tem lá? Irmão, para ela dar uma volta, ela gasta meia hora, 40 minutos. Dá uma volta. É tão lento o negócio, que ela está rodando, o pessoal entra, os que vai sair, sai, e os que entra. Ela fica assim, ó. Ela tão devagarinho, quando chega lá embaixo, quem está dentro sai, ninguém percebe, mas ela está girando. E daí, pastor? E daí que a mudança que Deus vai fazer na igreja, através da palavra, irmão, você acha que está lento, pastor? Não, está lento sim, mas está mudando, está indo aos poucos. As engrenagens estão trabalhando. Daqui a um tempo os irmãos vão perceber algo na sua vida. A questão da palavra, você vai abrir questão disso aí. É uma mudança, sabe aquela mudança que quebra tudo um dia, só na hora? Não é isso. É um negócio gradual. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e vai indo aos poucos. Bem pouquinho, mas vai. Então a questão disso aqui é isso aqui. Então veja bem, alguns reclamam dizendo, eu estou sempre mudando. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus, né? Mudo e continuarei sempre mudando. Não sou eu mesmo do ano passado, não sou mesmo, né? Não serei o mesmo e o ano que vem, irmão, em nome de Jesus, eu não quero ser o mesmo que eu sou hoje. Eu quero mais ainda, em nome de Jesus. E veja assim, se tem uma palavra queimando em meu coração, a minha vida tem que estar constantemente em crescimento e transformação. A palavra está queimando, então tem que haver mudança, tá? Nem que ninguém perceba hoje, mas vai ter que perceber que há uma mudança em você, em nome de Jesus. A revelação nos sustenta na tentação, irmãos. Isso aqui também é muito bom, importante. Por quê? A revelação da palavra de Deus nos sustenta nas tentações. Quando uma verdade é aprendida só na mente, ela não nos ajuda na hora dos ataques do diabo, tá bom? Eu recebi ela na mente. Pastor, eu vou receber aonde? Se eu não receber na mente, meu Deus, né? Me ensina esse negócio, pastor. Irmão, a mente filtra, vem tudo por aí, tudo vai entrar aqui. Lembra das funções da alma? Mente, vontade e emoção. Tudo vem aqui. Só que quando eu ando em espírito, o que vai acontecer? Os irmãos lembram da função do espírito? Como é que é? Vamos lá? Intuição, consciência, quem está falando aí? E comunhão. Vai lá, intuição, consciência e comunhão. Quando eu ando no Espírito, a palavra é absorvida sim na minha mente. Mas ela vai ser direcionada diretamente ao meu Espírito, vai absorver ela. Daí, quando é aprendido na mente, ela não nos ajuda na hora do ataque do diabo. Mas quando é algo que queima no nosso coração, podemos lançar mão dela sempre que for necessário. Porque sempre haverá fé para destruir a ação do inimigo. Irmão, você quer, desesperar a gente fica. Diante de alguma coisa a gente fica. Mas sair fora da casinha não pode. Tá bom? Como assim, pastor? Um exemplo, irmão. Você vê se a pessoa tem maturidade dentro da palavra na hora que a casa cai. Desabou tudo lá, recebeu uma notícia de que vai acabar com tudo. É a hora que você vê se aquela pessoa recebeu de fato a revelação da palavra de Deus. Porque arranca cabelo, irmão, arranca cabelo, puxa o bigode aqui, rasga a roupa. Ah, pastor, mas os reis não se rasgavam, não se lamentavam antigamente? Aí eles faziam isso aí. E por isso que você faz hoje também? Porque assim, irmãos, na hora do desespero, as pessoas vão olhar para você e vai falar, mas não é crente.
Porque tem pessoas que na hora do pega, irmão, ele até blasfema, ele xinga, ele lança a palavra. Essa não sei o que, isso não sei o que, isso vai para não sei aonde, você é filho daquilo, mais junto daquilo. Fiote de cruz credo misturado com Deus me livre, e aí vira um rolo, irmão. A pessoa sai dela. Por que a pessoa sai dela? Quando você é confrontado, o que acontece com você? Fica de boa? É meio complicado isso aqui, pastor. Mas, irmãos, veja bem, ali está falando de tentação ainda, né? Então, não só a tentação, mas quando alguma coisa bate de frente com a gente, essa é a hora da gente mostrar de fato quem somos de verdade. Seja coisa ruim, seja uma afronta, seja uma tentação, seja o que for, nós temos que mostrar de fato que Deus, Ele entrou no nosso coração e nós tivemos mudança. Veja bem, sempre nós fomos passar por isso aí, porque, irmão, uma pessoa que ela recebeu a revelação, ela haverá fé para destruir a ação do inimigo, seja uma tentação, seja uma afronta, seja qualquer coisa que o diabo armar para poder destruir a nossa vida. Você vai ficar em paz, você vai fugir, você vai cair fora, vai mandar beijinho do gordo, vai fazer assim pro camarada lá, ele vai ficar doido, mas você vai ficar em paz. Por quê? Porque você tem, ou seja, algo que vai destruir a ação do inimigo. A palavra que vem do Espírito dentro de nós destrói as obras do diabo, tá bom? Toda palavra que sai do Espírito é a palavra de Deus. A Bíblia diz lá, né, que Jesus veio em carne e sangue para desfazer as obras de Satanás, as obras do diabo. E quando nós recebemos a palavra que é Espírito, que é o próprio Cristo, que é a vida dentro de nós, nós recebemos a graça para destruir todas as obras do diabo, tudo aquilo que ele quer fazer contra as nossas vidas. Toda palavra que sai do Espírito é a palavra de Deus. Podemos concluir que a revelação se manifesta pelo menos de 4 maneiras, tá bom? A revelação se manifesta pelo menos de 4 maneiras. E quais são elas, pastor? 4 maneiras: gerando vida, tá bom? Gerando fé, transformando a vida e provendo-nos livramento na hora da batalha, seja ela qual for, tá bom? Seja batalha, tentação, seja afronta, seja guerra espiritual. Então, a revelação da palavra, ela vai gerar essas 4 coisas na nossa vida. Vai gerar vida, vai gerar fé, né? A minha fé vai aumentar, vai transformar a minha vida e vai nos prover livramento na hora das batalhas. Porque Deus vai dar uma graça para mim sair e entrar de acordo com aquilo que Ele... É automático, né? O diabo vê que a gente está passando ali, deu aquela dor ali, parece que ele coloca na nossa mente aquele monte de palavras. Assim. Tem mais alguém aqui que quando tropica, arranca a unha, você dá glória? Amém? Aline. Tem mais alguém? Então você tem que fazer, irmão. Agora eu estou mexendo lá em casa, né? Estava mexendo no forro. Eu arranquei esse dedo aqui com o estilete. Eu coloquei o esquadro. Eu estava cortando o forro com a tabinha, porque ela é maior. Passava o estilete. Mas antes eu riscava com o esquadro. Aí fui cortar com o esquadro. Subiu por cima do esquadro e Deus me deu um outro dedo. Ele veio quase no meio assim, irmão. Quando eu ia assim, eu vi aquele negocinho branco aqui dentro. Chega e gelou. Fui lá no céu, voltei, fui lá nas profundezas do abismo lá embaixo, subi de novo na terra. E graças a Deus. Foi fácil? Não, irmão. Foi muito sangue. Era para mim ter ido dar ponto. Eu não fui, né? Peguei, coloquei assim, enrolei o negócio aqui. Faça isso. Faz igual o irmão Carlos falou ali, alguns irmãos fazem isso. Ou senão fica quieto. Você está ali, você morde essa parte. Você torce, irmão, você arranja os dentes. Se for para xingar, fica quieto, tá bom? Não diga nada. Agora no trânsito é meio difícil, né? No trânsito
entrou na frente da gente, tomou o lugar da gente, entrou na vaga. Mas até isso Deus está dando graça, irmão. Em frente ao Bradesco ali, o outro de cima ali, os irmãos sabem que o estacionamento é assim, né? Do lado de cá, para quem desce, para quem sobe. E eu tô lá, eu tô subindo, em frente à papelaria, o cara vai dar ré. E eu já estava lá esperando. Aí veio um bonito já do lado de lá, de caminhoneta. Na hora que o cara saiu, já estava com a seta. Na hora que ele saiu, nós fomos juntos. E agora? Eu já estava ali. Ele passou. Aí o que eu fiz? Dei ré, aquilo com angústia na alma. Uma tristeza no coração, doido para falar para ele que a vaga era minha, né? E fiz assim para ele, dei ré. Ele estava dando ré, ele falou, vem aqui. Eu falei, não, pode ficar aí. Aí fui para outro lugar. Fui quase encostar lá perto da rodoviária, porque tem dia de semana que só Jesus para dar graça, né, irmão? Amém, irmão? Vou continuar aqui. Estamos falando que a revelação nos sustenta. A revelação nos sustenta. Essa é a última parte desse slide. Sobre obter a revelação. Amém, irmãos? Então, a revelação nos sustenta na tentação, tá? Nós falamos ali 4 maneiras de gerar. Podemos concluir que a revelação se manifesta pelo menos de 4 maneiras: gerando vida, gerando fé, transformando a vida, provendo-nos livramento na hora da batalha. A revelação é progressiva, né? E é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Provérbios 4:18, vamos conferir? Provérbios, capítulo 4, verso 18. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Veja bem, perfeito nós não seremos aqui, mas um dia seremos. Mas que ela vai brilhar, ela vai. Tá bom? O importante é que você vai seguindo a sua caminhada e o velho homem vai ficando para trás. Os velhos costumes, as coisas ruins. Então, assim, irmão, dura coisa você encontrar uma pessoa 20 anos dentro da igreja e ele está a mesma coisa que você conheceu ele. Eu conheço pessoas que se converteu comigo, conheço pessoas que congregou comigo há 20, 30 anos atrás. E quando você senta para conversar com essas pessoas, é a mesma coisa. Pastor não presta, igreja não presta, ministério não presta, ninguém presta, a igreja A não serve, a B também não serve. Então, aí você pergunta, onde está congregando? Ah, abrir uma igreja nova, está assim, fica abrir igreja nova, eles vão para lá. Aí chega lá, vê que não é aquilo também, aí já mete a boca no povo que está lá. Antes, irmãos, andávamos em treva, mas agora, cada dia, recebemos a nova medida de luz de Deus. Hoje vemos obscuramente, mas vem chegando o dia em que, vamos ver lá, 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, 12. Diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Paulo está dizendo isso a respeito da nossa vida com Deus, e um dia, como nós iremos ver também o nosso Senhor, ele está dizendo assim, porque agora vemos por espelho, tá bom? E enigma. Muitas coisas não é revelado a gente, tá? Eu estou vendo um reflexo no espelho ali, por enquanto eu estou vendo aquilo, e por enigmas, né? O que são enigmas? Coisas que ele vai me dando graça e eu vou tendo a revelação de Deus que são aqueles enigmas.
Mas então veremos o face a face, tá? Vai chegar o momento. Agora, conheço em parte. Conhecemos em parte. Mas, então conhecerei como também sou conhecido. Deus nos conhece muito bem, tá bom? E eu vou conhecer como eu também sou conhecido. Ele já sabe quem eu sou. Mas eu vou conhecer, né? A cada dia. É como no Provérbios 4:18, é de glória em glória, de graça em graça. Ele diz, em parte, nós vemos como se fosse pelo espelho, como enigmas. Mas vai chegar um momento que nós o veremos de fato como ele é, de verdade. Que essa revelação possa fazer isso na nossa vida. Hoje o que você vê em partes, possa se revelar na tua vida de fato como é de verdade. Amém? Passa o próximo, que ele acho que terminou. Isso. Coloca no Logos, no próximo estudo. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer aqui. O Rafael me lembrou uma coisa, né? Depois que eu coloquei no meu coração, não vou fazer mais nada, essas coisas. Ligaram para mim, um professor que eu fiz curso com ele, lá em Londrina. Ele ligou me oferecendo um serviço lá em Presidente Prudente, um serviço bem grande. Ia dar um bom dinheiro, né, de negócio de porcelanato. Aí, ele ligou, Israel, eles me pediram alguém e eu indiquei você. Tem como você ir lá fazer para nós? Assim, rapaz, vai lá, o serviço é grande, né? O negócio do porcelanato, irmãos, ele dá dinheiro. Só que assim, né? Eu tinha acabado de falar que negócio, não vou mais. Não quero saber. Não vou, né? Tem um dinheirinho que daria para mim pagar umas continhas aí. Eu falei, não vou não. Não, rapaz, vamos. Não vou não. Mas vai recusar assim nessa crise esse dinheiro? Eu vou recusar. Quero não, vou não. Então assim, depois que você resolve, aí aparece, né? Para os irmãos terem ideia, o Ricardo da Multinorte ali, que é o filho do seu Oswaldo, ligou para mim, Israel, precisando, vem trabalhar para mim pelo menos 30 dias. Que era de torneiro. Tem o quê? Isso tem uns 4, 5 meses atrás. Aí eu falei, vou não, de jeito nenhum. Então assim, depois que você fecha a porta, aí a porta abre para você sozinho. Um monte de coisa oferece. Por quê? É para te tentar, para que você venha ceder de novo à tentação. Amém, irmãos? Então nós aprendemos a respeito da revelação, tá? O que ela é capaz de fazer, o que ela é capaz de mudar nas nossas vidas. Às vezes você está aí sentado, pastor, não estou vendo mudança nenhuma na minha vida. É a mesma coisa de você. Irmão, só que uma pessoa que, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, uma pessoa que só come bobagem, come miojo, come bolachinha, aquelas bolachinhas recheadas, na hora come só sopa. Aí você tem que descarregar um caminhão de cimento. Você vai aguentar? Não vai aguentar. Aí, você mudou a tua alimentação. Tua alimentação agora está mais voltada para outras coisas, né? Aparentemente parece que não tem muita mudança não, mas tem mudança sim. Você não sabe o quanto você está forte, o quanto você é capaz de carregar peso, o quanto você é capaz de suportar, quando você é estruturado dentro da palavra de Deus. Amém? Vamos passar aqui para esse próximo aqui, Logos e o Rema. Às vezes os irmãos veem a gente falando aqui na igreja, palavra rema. Talvez alguns irmãos já sabem. Irmãos que fez teologia sabem o que é o Logos e o que é o Rema. Não tem dificuldade nisso. Mas quem não fez, irmãos, a teologia, não sabe, né? Pastor, Logos, Rema, que rolo que é isso aí? Mas veja bem, irmãos, Logos e o Rema. Quando você ouvir falar Logos, você vai entender logo, né? Rapidamente. Lendo a nossa Bíblia em português, e esse Logos e o Rema, ele é um pouquinho diferente da teologia, tá? Ele é um pouco diferente da teologia. É aquilo que eu disse para os irmãos, a maturidade, ela é um estudo fazendo a gente se aproximar espiritualmente mais de Deus. A teologia já é bem clara, ela vem nos ensinando as coisas sobre Deus, em um sentido lá. Eu não vou falar sobre isso. Lendo a nossa Bíblia em português, não conseguimos distinguir dois termos usados no original, que são igualmente traduzidos como palavra, tá? Os dois é usado para traduzir, se eu falar logos, palavra.
Se eu falar rema, palavra. Mesma coisa, tá bom? Mas os dois termos são usados. Não conseguimos distinguir os dois termos usados no original, que são igualmente traduzidos como palavra. Em nosso idioma, esses dois termos são logos e rema. Esses termos são traduzidos unicamente como palavra. Os dois significam palavra, porque são vistos como sinônimo, a mesma coisa, né? Porém, o Espírito Santo escolheu tais termos para nos mostrar a tremenda diferença que existe entre palavra escrita e a palavra viva. Vejamos alguns exemplos bíblicos onde encontramos os termos logos e o rema. Não muda não, filha, pode voltar lá. Vou explicar aqui. Um exemplo, os irmãos têm que entender, a palavra escrita é o que você leu na Bíblia e a palavra viva. Irmãos, já ouviu falar quando a palavra salta? Ela salta. Ou seja, a palavra, né, leu a palavra, vai começar a pregar aquilo que leu, a palavra vai saltando. Em outras palavras, a palavra escrita é o logos, tá bom? O logos é a palavra escrita. E a palavra rema é a revelação por trás da palavra. É aquilo que diz lá, a vida. Ou seja, a palavra viva, que te traz o segredo por trás daquilo que nós estamos lendo. Aí passa para o próximo. Vamos lá, logos é a palavra escrita, lógico, aquilo que Deus falou e que foi registrado para a nossa orientação. Deus falou, os 10 mandamentos, usou Moisés para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, usou ele para poder, né, falar conosco através da palavra escrita. Ela contém o que Deus falou anteriormente pelos profetas e por meio do Filho, tá bom? E esta palavra que nós ministramos, não ministramos palavras de homem, irmãos, tá bom? Precisamos estar familiarizados com esta palavra, pois o conhecimento da letra da Bíblia é extremamente importante, tá? Mesmo que eu não entenda, eu tenho que ler. Eu não entendo nada, pastor. Irmão, para os irmãos entenderem. Eu estou estudando Apocalipse capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo. E o meu sonho, eu quero passar aqui. Não faz parte da maturidade, mas eu quero passar aqui. Nós vamos pegar de Gênesis capítulo 1, de Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 22. Tá? Irmão, tem coisa ali do arco da véia. Nós estamos no capítulo 9. Assim, por mim, mas não posso. Aí eu teria que marcar um outro estudo. Aí os irmãos não aguentam. Às vezes eu estou empolgado, os irmãos não. Entendeu? Então, às vezes, agora a pastora fala, você quer matar o povo, porque o povo não está com a mesma visão que a sua, com a mesma dimensão. Então, sim, irmãos, nós temos descobrido muita coisa assim, bem interessante para a igreja, amadurecimento, principalmente assim, o Apocalipse é um livro de medo, o povo, todo mundo tem medo, não entende, né, porque ele é complicado, mas os irmãos vai entender o nome de Jesus. Então, veja bem, mesmo que eu não entenda, eu tenho que ler, E daí, pastor? Veja bem, nós temos que estar familiarizados com ela, pois o conhecimento da letra da Bíblia é extremamente importante. Vejamos alguns textos em que o original se usa termos logos, o qual deve ser a nossa atitude para a palavra escrita. Veja bem, eu vou perguntar aqui para os irmãos. O que significa o termo logos, irmãos? Isso. O que significa o termo rema? Isso, a palavra revelada, a palavra viva. Amém? Eu sei que a teologia, quem está fazendo, vai chegar nessa parte lá do logos e do rema, ele tem uma outra colocação, mas tendo o mesmo sentido. Já passou por lá, Itamar? Ainda não, né? Os irmãos que fez teologia, ainda vai chegar lá ainda. Vai ter uma pouquinho de diferença, mas um acrescentamento a mais. Vamos lá então, irmãos, veja bem, para os irmãos entenderem, tá bom? Olha o que Jesus vai dizer em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, logos. É isso? Vamos ver lá, João 14, 24? Vamos ver que fala mais, se acrescenta alguma coisa.
João 14, 23, tá? Eu falei 24, irmão. Vocês falaram amém? É 23 e eu vou ler o 24 também. João 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ao 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas a palavra que o Pai me enviou. Lembra de uma coisa: a palavra, quando eu falo a palavra, ou seja, o logos e o rema é o sinônimo, é a mesma coisa, eu uso os mesmos termos para palavra. O que vai diferenciar uma é escrita e a outra é revelada. Aí veja bem, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus está dizendo, tá? Como assim? A palavra escrita. A palavra escrita. Você ama, então você vai ler, você vai guardar a palavra. Irmão, sabe que o judeu, a gente é muito falho, né? Desde criança, a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Né? As crianças judias com 5 anos, elas já são preparadas para a leitura da palavra, coisa que a gente aqui não faz, coisa que os nossos filhos teriam que fazer, leitura da palavra. Quando ele está com 12 anos, irmãos, ele tem que citar os 5 primeiros livros da Bíblia todinho, os 5 primeiros livros da Bíblia, com 12 anos, se ele vai ser um rabino, se ele vai ser um mestre em Israel ou não. Você sabe o que é citar o Gênesis, do capítulo 1 até o último capítulo, versículo por versículo, vírgula, ponto? Era isso. E sem ler a palavra. Tá bom? O Eduardo Reis veio aqui esses tempos na comunidade, e ele desceu do altar e ele leu, se eu não me engano, não lembro hoje, mas não sei se foi Gênesis 4, alguma coisa. Ele leu quase 2 páginas. Recitou. Versículo, ponto e vírgula. Então, um rabino em Israel, um menino de 12 anos, ele teria que ter isso. Imagina a criança de 5 anos, ele tem 5 anos até os 12. Dá o quê? 7 anos. 7 anos aprendendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. 7 anos. Ele tinha que decorar, de frente para trás, depois que ele recitasse, o pessoal que faz a prova, aí recitava em parte. O que está escrito em Deuteronômio 12, verso 15? Tinha que saber. O que está escrito agora em Números, né? Barmimidar, que é o questão lá de Números. O que está escrito lá, aí falava 15, verso 22. Tem que saber, né? Deus dá graça para a gente. Veja lá: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Tá bom? Outra coisa: lembrai-vos da palavra que eu vos tenho dito. Tá ali, você está vendo a expressãozinha logos? Tudo logos ali. A palavra. Lembra das aulas anteriores? Primeiro, para vir um rema, tem que vir a palavra. Como que Deus vai revelar uma coisa que eu não li? Que eu nem passei por ele? Ele está dizendo ali, João 14, 23, se alguém me ama, guardará minha palavra. Que palavra? A palavra escrita. Ali, o logos. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O logos, está lá. Lembrar da palavra. Vou lembrar Salmo 23, Salmo 91. A gente gosta muito de Salmo, né? João 17, 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra, ou seja, santificai-vos na verdade, a tua palavra. Todos esses textos, tudo dentro da palavra, é a verdade. Olha em Atos 6, 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vou ler a palavra. Às vezes, igual vem fazer a teologia aqui, é bom, é benção, tem que fazer. Aonde tiver a palavra, irmão, corra atrás. Não, pastor, não estou dizendo que você sair também doido.
Mas o que tiver dentro da sua igreja de ensino, de busca, de amadurecimento. Vai ter um congresso em Curitiba. Pastor, estou indo para lá. Irmão, não é testemunho de Jeová, não é espírito, vai com Deus, entendeu? Vai trazer crescimento para a sua vida, vai embora. Vai ter um trabalho de ensino de criança, vai. Vai ter um negócio de coreografia, vai também, em nome de Jesus. Então assim, tudo que partiu para a palavra é bom, ensino, entendeu? Aí os apóstolos dizem, nós vamos perseverar na oração e na palavra. Porque se eu me preparar na palavra, vai vir um rema, vai vir a revelação, né? Porque dura coisa, irmãos, é eu usar um pedestal ali em cima, e eu abrir a palavra, e seguir liturgicamente o meu sermão. Ninguém pisca, você só vai escutar o barulho das moscas entrar e sair dentro da igreja, não tem nenhum glória, é duro. Porque a palavra escrita, a palavra logos, cadê o tchan, né? Cadê a vida, cadê a revelação por trás da palavra? Amém, irmãos? Vamos orar? Okay? Gostaria sim que os irmãos orassem, irmãos. Você está guardando conhecimento. E o diabo vai tentar tirar, desanimar você, fazer você estar perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. Porque você vai entender a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem dado graça, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado conosco. E eu te louvo por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer ainda. Meu Deus, nessa noite nós temos terminado uma parte desse estudo, onde nós falamos, Senhor, sobre algumas características da revelação, onde a revelação ela traz vida, onde a revelação, Senhor, ela traz mudança, ela nos traz graça para poder vencer, e agora nós entramos sobre o Logos. Meu Deus, é a palavra escrita, e depois o rema, Senhor, que nós vamos falar depois. Por isso, Senhor, abençoe esse povo, abra a mente desse povo, o entendimento desse povo, dá graça para o seu povo, sustenta o teu povo na tua presença, e ser conosco, o Espírito Santo de Deus, nos leve em paz, livra, Senhor, do acidente e do mal, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.